galera, tudo bom? Hoje a gente vai resolver algumas questões anteriores, né, do vestibular de 2019, tá? E aí é muito importante que vocês peguem as provas dos anos anteriores, deem uma olhada e também deem uma explorada nos assuntos, tá? Porque às vezes assuntos recorrentes caem cobrando de uma forma diferente, tá? Então a gente vai dar uma olhada agora na questão 1, tá? Do vestibular de 2019 discursivo da UERJ. Então vamos lá. As imagens abaixo retratam besouros de espécies distintas transportando ácaros. E aí você consegue ver duas imagens diferentes aí, beleza. Na imagem 1, a relação estabelecida entre os ácaros e o besouro é de comensalismo. E na imagem 2, de parasitismo. Diferencie os dois tipos de relação ecológica e indique duas vantagens para os ácaros na relação de comensalismo. Então, galera, olha só, essa questão trata de um assunto que é bem comum de ser cobrado na UERJ, tá? Então, vale a pena a gente dar um bizu geral nesse assunto. As relações ecológicas, né, nada mais são do que como os seres vivos interagem com outros, né, organismos, seja da mesma espécie ou de espécies diferentes. Tá? Então, quando a gente fala de relações ecológicas, a gente tem basicamente dois tipos de classificação. Essas relações podem ser intraespecíficas, o que significa dizer que são relações entre indivíduos da mesma espécie. Beleza? Ou essa relação, ela pode ser interespecífica. Inter significa entre, internacional, entre nações. Então, interespecíficas, relações entre espécies diferentes. Dentro de cada uma dessas classificações, tá? Eu posso ainda fazer uma outra classificação, que seria o fato de as relações, elas são benéficas para um dos dois organismos, elas são maléficas para os dois, um se beneficia e o outro se prejudica, para o outro não faz diferença. Como é que acontece isso? As relações intraespecíficas e interespecíficas, elas podem ser classificadas como harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas é quando um dos indivíduos se beneficia, pelo menos um dele, ou ambos se beneficiam. O que é importante perceber? Em uma relação harmônica, se um se beneficia, né, para o outro não faz diferença, continua sendo harmônica. Nenhum se prejudica, beleza? Né? Então, é isso que classifica, relação harmônica. Eu tenho pelo menos um organismo se beneficiando, ninguém sai no prejuízo, beleza? Na relação desarmônica, pelo menos um dos indivíduos sai no prejuízo, eles são prejudicados. Nesse enunciado da primeira questão, ele trata de dois tipos de relações ecológicas. O comensalismo, que é uma relação interespecífica, porque ele está te falando aí no caso de ácaros e besouros, espécies diferentes, né? E harmônica. Quando a gente fala de comensalismo, a gente fala que é uma relação mais zero. O que significa isso? Significa que um se beneficia e para o outro não faz diferença. É comum a gente perceber isso também em peixes e rêmoras. As rêmoras, elas se alimentam dos restos de alimento ali, né, do que o tubarão está comendo, e aí aquele alimento está caindo, a rêmora, que é um peixe, se alimenta daqueles restos ali do tubarão. Para o tubarão faz diferença? Não. Para a rêmora é bom? É, porque ela está se alimentando, beleza? O mesmo caso, ele está falando de besouros e ácaros. Então, no caso do comensalismo, para o ácaro é interessante porque ele está conquistando novos territórios, ele está aumentando o fluxo gênico, a diversificação dele, beleza? Então são vantagens interessantes para o ácaro e para o besouro não faz diferença.
Já quando a gente fala do parasitismo, que é outra relação que ele traz nessa primeira questão, é uma relação desarmônica. Por quê? É uma relação mais, onde um se beneficia às custas do prejuízo do outro organismo. Então, em um caso de parasitismo, né, no caso do ácaro e do besouro, o ácaro, né, ele tá como um parasita, então ele tá prejudicando, né, o desenvolvimento, a sobrevivência do besouro. Isso acontece muito, né, com nós seres humanos. Então a tênia, por exemplo, ela é um parasita, né? Então ela se utiliza do nosso nutriente, né? Fica lá no nosso trato gastrointestinal, te causando vários prejuízos, alterações intestinais e tudo mais. A gente ainda pode falar mais um pouquinho. No caso de parasitismo, existem os endoparasitas, que são aqueles que ficam no interior do organismo do hospedeiro, né? Como no caso da tênia que eu falei. E existem os ectoparasitas, que ficam do lado externo do organismo do hospedeiro. Como no nosso caso também, os piolhos, por exemplo. Beleza? Tá? Então, nessa primeira questão, ele te pede para diferenciar essas duas relações aqui. Então, no comensalismo, eu tenho o benefício de um organismo, né? No caso do ácaro, e o besouro não faz diferença. Beleza? Então, um é beneficiado, enquanto para o outro é uma relação nula, tá? É indiferente para ele. Já no parasitismo, eu tenho uma relação de prejuízo para o hospedeiro, que no caso é o besouro. Beleza? Então, um se beneficia e o outro sai no prejuízo, tá? Vantagens que o ácaro pode ter numa relação comensal nesse caso: conquista de novos territórios, né? E uma maximização do fluxo gênico, diversificação. Beleza, galera? Tá? Show? Galera, agora vamos dar uma olhada na segunda questão do exame de 2019, tá? Então acompanha aí comigo. Olha, número 2. Nos últimos anos, estudos mostram que em neurônios de pacientes com Alzheimer, uma enzima desencadeia a fragmentação de uma determinada organela citoplasmática. Essa fragmentação resulta em alterações no empacotamento e encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. Nomeie a organela citoplasmática fragmentada nos casos de pacientes com Alzheimer e apresente uma função dessa organela relacionada à reprodução humana. E aí, olha só, essa questão também fala de um assunto que sempre é cobrado na UERJ, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha dentro de citologia em organelas citoplasmáticas, tá? É um assunto bem importante, então depois eu aconselho vocês a darem uma olhadinha em outras aulas, tá? Aqui no nosso canal sobre citologia, tá? Então, as organelas citoplasmáticas, né, são estruturas, tá, que ficam, né, no citoplasma, ficam imersas no citoplasma da célula, e são essas estruturas que mantêm o metabolismo, o funcionamento das nossas células. Então, assim como o nosso organismo ele é formado por órgãos, então órgãos são responsáveis por manter o funcionamento de todos os nossos sistemas, que é o que mantém a gente vivo, né? Então, organela nada mais é do que o diminutivo de órgãos, tá? Então, é o que mantém, né, a célula funcionando, tá? Então, olha só, principais organelas que você deve saber para o UERJ, também para o Enem, tá? Ribossomos são grânulos, tá? Grânulos proteicos, e são organelas responsáveis pela síntese de proteínas, pela produção de proteínas, tá? Os ribossomos, a gente pode ver numa aula só de síntese proteica, que eles estão muito relacionados com a tradução, né? Que é o finalzinho ali da síntese proteica, tá? Então, eles são muito importantes para isso. Os ribossomos, eles estão presentes não só em células eucariontes, mas também em células procariontes, tá? Então, são organelas importantes da gente dar uma olhada. Os ribossomos, eles podem ser encontrados livres no citoplasma, né? Grânulos livres no citoplasma, ou eles podem ser encontrados aderidos na superfície
de organelas, que são saquinhos membranosos achatados. É uma organela membranosa que tem na sua superfície ribossomos aderidos. Eu chamo essa organela de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Rugoso ou granuloso justamente pela presença dos ribossomos. Então, se a gente está falando de uma organela que tem ribossomos, concorda que fica meio na lógica, né? Que essa organela ela também tem como função a produção de proteínas, já que eu tenho a presença dos ribossomos ali, tá? Então, retículo endoplasmático rugoso, produção de proteínas e também transporte de proteínas. No retículo endoplasmático rugoso, eu tenho também a formação de saquinhos membranosos, que vão transportar essas proteínas que foram produzidas, né, por toda a célula. Beleza? Tá? Uma organela também muito importante. Terceira, retículo endoplasmático liso. Ele é liso por quê? Porque ele não tem ribossomos aderidos na sua superfície. O retículo endoplasmático liso, ele está em grande quantidade, por exemplo, nos hepatócitos, células do fígado. Fígado te lembra o quê? Quebra de substâncias tóxicas, metabolização e degradação dessas substâncias? Sim. Por quê? Retículo endoplasmático liso está relacionado com degradação de substâncias tóxicas. Além disso, também está relacionado com síntese de lipídios, produção de lipídios. Beleza? Tá? Também é uma organela bem importante. Quarta organela que a gente vai relembrar, complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ou aparelho golgiense, tá? Como vocês quiserem. Ele está relacionado com o quê? São sacúolos achatados também, tá? Né? Que ficam no citoplasma. E aí eles vão receber as substâncias produzidas na célula. Ele vai empacotar essa substância e vai fazer a secreção dessa substância, a liberação dessa substância. Então ele vai receber aquilo que foi produzido, beleza? Vai armazenar, vai empacotar essa substância e vai liberar, encaminhar essa substância para onde ela tem que ir. Se é uma proteína que tem que ir para fora da célula, ele vai encaminhar para lá. Se for uma proteína que tem que ir para o núcleo, né? Essa proteína ela vai para o núcleo, tá? Então o complexo de Golgi está relacionado com encaminhamento, empacotamento e secreção de proteínas, beleza? Tá? Uma coisa importante, o complexo de Golgi, né, ele origina outras organelas, que a gente chama de lisossomos, beleza? Os lisossomos são saquinhos, né, membranosos, bolsinhas, que dentro tem várias enzimas digestivas. Então, os lisossomos eles estão relacionados com digestão intracelular. Tem dois processos importantes que a gente consegue ver melhor numa aula de citologia, que é a autofagia e a autólise. A autofagia é quando os lisossomos eles querem fazer, a célula precisa de um controle da quantidade de organelas, e aí os lisossomos eles vão digerir determinadas organelas, né, mantendo a quantidade de organelas equilibrada. A gente pode ver isso mais detalhadamente numa outra aula. A autólise também é um processo que acontece, tá? Os lisossomos, eles liberam suas enzimas digestivas no meio, né, no citoplasma, e aí acaba causando a morte celular, tá? Isso acontece, por exemplo, com a degradação da cauda do girino para o anfíbio, né, quando ele for adulto, ele não tem mais cauda, e também para a formação das curvas interdigitais dos nossos dedos, né? Então, lá no desenvolvimento embrionário, a gente tem ainda várias membranas entre os dedos, tá? E aí essas membranas, elas são degradadas a partir, né, com a ajuda dos lisossomos. Isso já caiu pra caramba em prova, né? E não está livre de cair de novo, tá? Beleza? Além dos lisossomos, o complexo de Golgi, ele também forma o acrossomo. Olha aqui pro espermatozoide, olha. É uma bolsinha que fica aqui na frente, tá? Quando o espermatozoide ele vai fecundar o ovócito secundário, esse ovócito ele está coberto por membranas que a gente chama de zona pelúcida, tá? Pro núcleo do espermatozoide
né, conseguir fundir no ovócito secundário, ele precisa degradar essa membrana que fica em volta do gameta feminino, do ovócito. E aí, nessa bolsinha, que a gente chama de acrossoma, eu tenho enzimas que vão digerir essa camada e permitir a fusão e a fecundação, beleza? Tá? Então, o acrossomo, né, ele é originado do complexo de Golgi, assim como os lisossomos, beleza? Tá? Outras organelas importantes, a mitocôndria. Então, a mitocôndria a gente já falou numa aula de respiração celular, né? Que ela está relacionada com a respiração celular, geração de ATP, geração de energia, beleza? E aí uma coisa também importante, olha para esse mesmo espermatozoide. Existe aqui uma dilatação antes do flagelo que a gente chama de peça intermediária, tá? O que eu tenho aqui? Uma grande concentração de mitocôndrias. Mitocôndria gera energia. Por que o espermatozoide precisa ter muita mitocôndria aqui? Para o batimento dos flagelos, tá? Então são duas organelas, né, que podem ser cobradas em diferentes assuntos dentro da biologia, tá? Isso é importante você explorar a questão e ver o que mais poderia ser extraído e cobrado a partir daqueles assuntos, tá? Cloroplastos, né? Tá presente em seres clorofilados, seres que fazem fotossíntese. Então, os cloroplastos, né, eles estão presentes nas células vegetais e são responsáveis pela fotossíntese. Beleza, galera? Então, voltando na questão, né, ele te pergunta que organela que está se tratando na situação lá que ele fala no enunciado. Que organela é essa que empacota e encaminha substâncias? Complexo de Golgi ou complexo golgiense. O que ele te pergunta mais? Um papel, uma função dessa organela na reprodução. Qual seria? Formação do acrossomo, né? Que é uma estrutura responsável pela liberação de enzimas que ajudam na hora da fecundação, na hora de penetrar e romper com essa zona para que o gameta masculino consiga fecundar o gameta feminino. Beleza? Vamos dar uma olhada na próxima questão. Galera, então agora a gente vai dar uma olhadinha na terceira questão discursiva de 2019, tá? E aí, acompanhem comigo. Recentemente, uma empresa italiana lançou o Musk, um couro vegetal, 100% biodegradável, produzido a partir do corpo de frutificação do Felinus ellipsoides, uma espécie de fungo, macroscópico, que cresce sobre os troncos de árvores das florestas subtropicais. Ele coloca uma fotinho. Aponte a função do corpo de frutificação presente nos fungos, né? E em seguida, indique se a retirada dessas estruturas vai comprometer a sobrevivência da espécie, né? Justificando a sua resposta. Galera, quando a gente fala de fungos, e aí essa questão foi até uma surpresa dentro da prova discursiva da UERJ, né? Então, dificilmente é cobrada uma característica tão específica e particular, né, do fungo, por exemplo, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha. Os fungos, né, até um determinado tempo, eles eram incluídos nos grupos, né, daquela separação de reino e tudo mais, das plantas, né? Mas aí depois algumas diferenças foram sendo notadas que retirou os fungos dessa classificação, né, formando um reino só para eles, tá? Que seria o reino fungi, né? A gente também pode ver isso de forma mais aprofundada numa aula de taxonomia, olha. Então, que características são essas, né? Primeiro, os fungos são eucariontes, assim como células vegetais, assim como as plantas. Mas uma coisa de interessante, os fungos, diferente das plantas, são seres heterótrofos. São seres que não produzem o próprio alimento, né? Eles não fazem fotossíntese. São seres aclorofilados, eles não têm clorofila, tá? Então eles não conseguem fazer esse processo. Então eles são seres heterótrofos, tá? Os fungos, normalmente, eles liberam no substrato, né? Ou numa fruta, ou num pão, né? Que é o que a gente tem mais contato. Eles liberam enzimas digestivas no meio, no substrato. Essa enzima, ela começa a digerir a matéria orgânica que está ali. Essa matéria orgânica, inclusive, pode ser de um animal morto. Existem fungos, né? A gente chama de saprófitos, tá? E aí, beleza. E aí eles começam a absorver esses nutrientes.
né? A partir, né, a enzima ela vai digerir e ele simplesmente vai absorver. Então ele não produz o próprio alimento. É uma diferença importante, né, entre fungos e plantas, tá? Os fungos podem ser uni ou pluricelulares. Unicelulares são as leveduras, por exemplo. A gente trata muito das leveduras quando fala de fermentação, tá? Então leveduras são importantes da gente tratar numa próxima aula. Pluricelulares, também vários fungos pluricelulares são encontrados, né? Inclusive aqueles que você come no estrogonofe, cogumelos e etc. A gente vai dar uma olhada na morfologia, né, dele aqui, um exemplo, tá? Outra característica muito importante, a reserva energética das plantas, né? Quem é? É o amido, é o polissacarídeo, lembra? Polissacarídeo de função energética, né? De origem vegetal, seria o amido. Já nos fungos, a reserva energética, o polissacarídeo, é o glicogênio, que é um polissacarídeo semelhante à reserva energética nos animais, tá? Então, são características importantes que diferenciam esses dois grupos, beleza? Tá? Para fazer essa questão, você precisava lembrar do seguinte, né? Imagina que eu tenho um cogumelo aqui, tá? Aqui tá o substrato para baixo e aqui tá toda a estrutura do fungo, beleza? Essa parte que fica para cima, a gente chama de corpo de frutificação. Os fungos, eles fazem reprodução sexuada e assexuada, tá? A reprodução dos fungos, ela é pautada na produção de esporos. Tá? Então, quando a gente pega um corpo de frutificação, se a gente percebe na pontinha aqui do que seriam as hifas, né, são esporângios. O que são esporângios? Células que produzem esporos. Então, eu vou ter um esporângio que vai produzir esporos. Esses esporos, eles vão se desenvolver gerando novas hifas, tá? Os fungos diferentes das plantas, eles não têm tecidos verdadeiros, né? São hifas, que são células alongadas, que formam filamentos. O conjunto desses filamentos a gente chama de micélio. Então, no fungo, eu tenho a produção de esporos. Esses esporos dão origem a novas hifas, né? Que vão originar micélios e, novamente, um fungo grandão. Existem fungos que têm quilômetros, né, de comprimento, tá? E eles ficam por baixo da terra, né? Então é muito interessante vocês darem uma olhada nos fungos, tá? Na questãozinha, ele pergunta qual seria a função do corpo de frutificação. Apesar de ser uma pergunta muito tranquila, né, se torna uma questão difícil porque a estrutura do fungo não é uma coisa que a gente costuma ver em ano de vestibular, é mais uma matéria dada em fundamental, né, 7º ano, dá pra caramba, né, o conteúdo de fungo. Mas basicamente, se a gente relembra um pouquinho, né, corpo de frutificação tem uma função reprodutiva, a produção de esporos, tá? E aí ele pergunta também na questão se caso eu tire o corpo de frutificação, eu vou influenciar diretamente na sobrevivência do fungo? E aí a resposta seria não diretamente, porque a parte vegetativa, que é a parte, né, que mantém o fungo, né, que é todo o resto, o micélio grandão que está aqui embaixo, ele não vai ser afetado, né? Então você afeta diretamente na reprodução, beleza? Então, recapitulando, o corpo de frutificação tem uma função reprodutiva, né, na produção dos esporos, né, e a retirada dessa estrutura não ia afetar diretamente a sobrevivência desse fungo. Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha na próxima? Galera, então vamos dar uma olhadinha agora na 4ª questão do exame discursivo de 2019, tá? Acompanhem comigo o enunciado. Vamos lá. A osmorregulação é um mecanismo de controle das taxas de água e sais, visando a manutenção da homeostase. Homeostase é o equilíbrio, né? Em organismos unicelulares de água doce, a osmorregulação é realizada por uma organela específica. Já em organismos vertebrados, essa função é desempenhada principalmente pelos rins. Nos peixes ósseos, por exemplo, esse órgão atua de forma diferente em ambientes marinhos de água doce. Observe nos gráficos a concentração de sais, né, no sangue e na urina de 2 grupos de peixes ósseos.
A e B, que vivem em ambientes distintos. E ele te traz dois gráficos trazendo, né, nos dois a concentração de sais no sangue e na urina, beleza. Indique a organela específica responsável pela osmorregulação em organismos unicelulares de água doce. A partir dos gráficos, identifique o grupo de peixes que vive no ambiente marinho, justificando sua resposta com base na concentração de sais presentes na urina desses animais. Então, galera, olha só. Ele está tratando aqui nessa questão também um assunto que costuma ser abordado dentro da citologia, só que agora a gente vai falar de transporte de membrana. Então, quando a gente fala da osmose, osmose é o transporte do solvente, é o transporte da água, do meio que eu tenho uma concentração menor de soluto, que seria o meio hipotônico, para o meio hipertônico. Então, pensa sempre que a água sempre vai para onde eu tenho mais soluto, tá? Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no que aconteceria em um peixe de água doce e água salgada, beleza? Quando eu penso num peixe de água doce, eu estou falando de um organismo que, em proporções, ele tem maior concentração de soluto do que o meio. Se eu estou falando de uma água, né, de um local de água doce, eu tenho uma concentração menor de sais. Então, eu estou falando de um meio hipotônico em relação ao organismo que é hipertônico. Lembra do que eu falei? Na osmose, a água segue onde eu tenho mais soluto, ela vai para onde eu tenho mais soluto. O que vai acontecer nesse sistema, então, com a água? Ela vai entrar no peixe. Como esse peixe de água doce, ele ganha muita água por osmose, quais seriam as estratégias dele para manter a homeostase, como ele te falou de osmorregulação lá no início do enunciado, tá? Esse peixe vai produzir uma urina muito diluída. Se ele já está ganhando muita água por osmose, ele precisa eliminar o máximo de água que ele consegue. Então, é um peixe que não bebe a água do meio e é um peixe que produz uma urina muito diluída e pouco concentrada. Ele vai eliminar muita água pela urina. Quando a gente pensa em um peixe de água salgada, eu estou falando de um organismo que é hipotônico em relação ao meio. Porque na água salgada eu tenho uma concentração muito grande de soluto. Então, naturalmente, o que vai acontecer aqui por osmose? Esse peixe vai perder água. Se ele perde água, ele não precisa de estratégias, né, para eliminar mais água. Ao contrário, ele precisa de estratégias para reter a água. Então, o peixe de água salgada é um peixe que bebe a água do meio, beleza? Tá? E ele faz uma urina que é muito concentrada. Essa urina, ele não está eliminando água. A urina dele vai ser muito concentrada. E isso acontece com diversos organismos que vivem, né, em determinados ambientes, né? O próprio enunciado te traz estruturas, né, organismos unicelulares que vivem também em água doce, ó, como esse peixe aqui. Um exemplo seria o paramécio, que é um protozoário ciliado que vive em água doce, tá? Então vamos pensar, se ele vive em água doce, concorda que ele acaba sendo hipertônico em relação ao meio, que é hipotônico. O que deveria acontecer aqui por osmose, né? A entrada de água. É por isso que esses organismos unicelulares, eles têm estratégias também, como os peixes de água doce, para eliminar o excesso da água. Que estratégia é essa? Uma organela que a gente chama de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Então, todo o excesso de água vai ficar armazenado nesse vacúolo contrátil ou pulsátil porque ele contrai, eliminando o excesso de água. Beleza? Tá? Então, vamos dar uma olhadinha de novo no que a questão pede? Ó, indique a organela específica responsável
pela osmorregulação em organismos unicelulares de água doce. Seria o vacúolo. A gente chama de vacúolo contrátil ou pulsátil. Beleza? Tá? Ele também faz outra pergunta, olha. A partir dos gráficos, identifique o grupo de peixes que vive em ambiente marinho, né? Justificando sua resposta com base na concentração de sais presentes na urina desses animais. Então, olha só, se eu estou falando de um peixe em ambiente marinho, em água salgada, eu tenho uma urina que é muito concentrada ou muito diluída? Muito concentrada. Então, quando você olha para os dois gráficos aqui, eu tenho o primeiro gráfico que mostra um sangue muito concentrado e uma urina com uma menor concentração de sais. No segundo gráfico, eu estou vendo um sangue que tem uma concentração elevada, mas olha só, a urina também é muito concentrada. Se a gente está falando de um peixe, né, marinho de água salgada, é aquele que produz uma urina concentrada. Logo, a gente está falando do segundo gráfico que mostra uma urina com grande concentração de sais. Beleza, galera? Tá bom? Uma coisa muito importante é que a osmose também já caiu de várias outras formas, né? Então, por exemplo, por que você salga, né, o bacalhau que fica lá exposto no mercado? Por que você salga pra caramba ele? Porque você torna o meio hipertônico, é como se o soluto puxasse a água. O tecido daquele organismo fica mais seco e impede a proliferação de fungos, por exemplo, né? Por que se você joga sal no caramujo lá, ele vai morrer, né? Ele morre. Por quê? Porque você está retirando a água do tecido dele, você está tornando aquele tecido seco, o que impede a respiração. Acontece também com anfíbios. Beleza, galera? Tá bom? Vamos dar uma olhada na próxima questão? O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.